aqui está o coração do Evangelho agora. Como foi que Jesus fez para conquistar essa salvação para nós? Que a gente não podia. Como foi que Jesus fez para reconciliar essa justiça de Deus com o seu amor e fazer com que a gente fosse salvo? No momento em que estava sendo crucificado, Jesus levou sobre si os nossos pecados. É claro que os nossos pecados não é uma coisa literal. Quando diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados, significa que sobre ele estava a condenação que os nossos pecados mereciam. Então, para sofrer no nosso lugar o castigo que a justiça de Deus requeria, ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Tudo aquilo que nós merecíamos sofrer por causa dos nossos pecados, ele sofreu por nós. Antes de eu ler aqui os versículos bíblicos, deixa eu explicar um pouco o que eu quis dizer aqui. No momento que Jesus estava ali na cruz do Calvário, às vezes as pessoas assistem os filmes sobre Jesus, mas não entendem o que estava acontecendo ali. Elas assistem, choram, ficam emocionadas, mas elas não compreendem por que Jesus estava sofrendo. Por que o Filho de Deus estava sofrendo tanto? Por que ele teve que passar por tudo isso? Por tanta humilhação, por tanta dor, por tanta rejeição? Por que o Filho de Deus teve que morrer numa cruz? Que era uma morte que era dada para criminosos. Por que Jesus teve que morrer na cruz? A explicação é: Jesus, quando ele morreu, ele estava sofrendo a punição que a gente merecia sofrer. Olha só como foi que Deus resolveu o problema. Deus mandou Jesus por nos amar e para poder nos perdoar e satisfazer a sua justiça na pessoa de Cristo. Em vez de punir a nós, Deus resolve punir o seu Filho. Veja que coisa tremenda isso. Deus nos livra da punição. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para a humanidade: olha, eu não vou punir vocês. Eu vou punir o meu Filho no lugar de vocês. Vocês merecem morrer, porque vocês são pecadores, mas quem vai morrer é o meu Filho Jesus. É Ele que vai morrer na cruz. É Ele que vai ser punido. Mesmo Ele sendo inocente, Ele vai sofrer a punição que vocês merecem. E aí toda a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus. A ira de Deus por causa do pecado. Porque o pecado atrai a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o fato de Deus condenar as pessoas, de Deus exercer juízo, castigá-las por causa do mal que elas fizeram. O pecado atrai a ira de Deus sobre as pessoas. Mas o que Deus fez ali na cruz? Deus canalizou toda a sua ira, que era direcionada para nós, e colocou sobre a pessoa de Jesus. Toda a ira de Deus que era para vir sobre a humanidade caiu sobre a pessoa de Cristo, do Filho de Deus. Ele sofreu ali a punição. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Não é à toa que Jesus diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? O que estava acontecendo com Cristo ali naquele momento? Ele estava sentindo a dor da separação do Pai. Embora essa separação não tenha acontecido de fato, realmente, porque o Pai estava ali o tempo todo, mas Jesus ali, ele sentiu a dor que o pecado traz, a dor da separação. Ele sentiu ali na cruz, porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Enquanto ele estava sendo punido ali, Deus não manifestou a sua presença naquela hora. Jesus estava sozinho ali naquela cruz, sofrendo, carregando sobre si as nossas dores, sofrendo a punição da parte de Deus. Por isso que ele se sentiu abandonado pelo próprio Pai. E ali ele carregou os nossos pecados sobre si. E tudo aquilo que a gente merecia sofrer,
ele sofreu no nosso lugar. Voluntariamente ele decidiu se entregar por nós. Jesus foi aquela pessoa que disse assim: Pai, não puna eles, não castigue eles, eu vou levar sobre mim a punição que eles merecem. Castigue a mim, derrame sobre mim da sua ira. Eu vou sofrer a punição que eles merecem, para poder conquistar para eles o perdão de pecados. Então deixa eu ler aqui alguns versículos da Bíblia que provam isso. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, Jesus realmente foi afligido. Ele foi ferido de Deus, ou seja, foi Deus mesmo que o feriu. Foi Deus. Deus que o feriu ali na cruz. E oprimido. Mas ele foi ferido por quê? O texto vai dizer agora. Por que ele foi ferido por Deus? O texto de Isaías, mais na frente, até diz assim, que agradou a Deus moê-lo. Não é que Deus sentiu prazer em moer Jesus, em triturar Jesus ali na cruz, sofrendo. Quando diz que agradou a Deus, é que foi um sacrifício agradável a Deus, no sentido que esse sacrifício aplacou a ira de Deus e conquistou perdão para a humanidade. Então ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então toda vez que você se lembrar de Jesus crucificado, se lembre que ali ele estava morrendo por nossa causa, por causa do nosso pecado. Não eram os seus pecados, eram os nossos. A punição ali, quem merecia, éramos nós. Nós merecíamos estar naquela cruz. Nós merecíamos ser punidos porque pecamos contra Deus. Nós merecíamos todo aquele sofrimento e rejeição e humilhação. Quando o Filho de Deus inocente estava sofrendo tudo aquilo ali, quem era para estar ali era eu e você. Mas ele foi no nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, ele foi moído e foi ferido. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo de Deus, a ira de Deus que foi derramada sobre ele, mas que nos traz a paz, ou seja, traz reconciliação com Deus. Esse castigo estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, pelo que ele fez na cruz, nós fomos sarados. Foi restaurada a nossa comunhão com Deus por meio do seu sacrifício. Romanos 3,25 diz: ao qual Deus propôs, ou seja, Deus estabeleceu Jesus para propiciação, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, Deus estabeleceu Jesus ali para ser aquele que ia fazer propiciação dos pecados. O que é essa palavra tão difícil, propiciação, que a gente vê na Bíblia e às vezes não entende? Propiciação significa fazer um sacrifício para tornar Deus propício a nós, para fazer Deus se voltar para nós. Então Deus fez um sacrifício ali na cruz, Jesus fez um sacrifício na cruz para aplacar a ira de Deus que estava sobre a humanidade, para fazer Deus se tornar favorável à humanidade. Então Jesus toma sobre ele, toda a ira de Deus cai sobre ele, ele é punido ali, no nosso lugar, para que Deus pudesse se tornar favorável à humanidade, para que Deus pudesse se voltar para a humanidade, porque Deus não podia ter comunhão conosco, como eu disse antes, por causa do pecado. Então Deus propôs Jesus para propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, a gente se apossa disso que ele conquistou na cruz pela fé no seu sacrifício, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus.
Então aqui está dizendo que Deus demonstrou a sua justiça na cruz. O que significa isso? Como eu disse antes, que Deus precisava punir o pecador, porque o pecado, ele tem que ser punido. O salário do pecado é a morte. Então Deus, quando ele pune Jesus na cruz, castiga Jesus no nosso lugar, a justiça de Deus é estabelecida. A justiça é feita naquele momento. Ali a justiça de Deus foi satisfeita. Deus, como um justo juiz, ele aplicou a punição justa, só que não sobre nós, aplicou sobre o seu filho. E aí o seu filho satisfez a justiça de Deus, para que Deus pudesse se tornar agora favorável para nós e nos desse o perdão de pecados. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, eu vou depois falar sobre isso, mas já adiantando aqui. Quando a pessoa crê em Jesus, reconhece o sacrifício que ele fez e o reconhece como Salvador e Senhor da sua vida, o que acontece? Ela tem a vida eterna. Ela recebe o perdão de Deus porque a justiça de Deus já foi feita. Então Deus pode liberar o perdão agora de graça, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já sofreu o que a gente merecia no nosso lugar. Só que o que acontece também? Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Veja só, então quando a pessoa crê em Jesus, a ira de Deus que foi derramada sobre Jesus não cai mais sobre o pecador que recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador. A ira de Deus foi desviada do pecador para Jesus na cruz. E se o pecador se arrepende, a ira de Deus não cai mais sobre ele. Só que quando ele não se arrepende, a ira de Deus permanece sobre aquela pessoa. A ira de Deus que vinha permanecendo sobre a humanidade durante toda a história, que foi derramada sobre Jesus, aquele que rejeita Jesus, a ira de Deus continua sobre essa pessoa, porque ela está rejeitando o sacrifício que Jesus fez, rejeitando o que Jesus fez, de sofrendo a punição da ira de Deus sobre ele. Quando a pessoa rejeita, aí a ira de Deus continua sobre aquela pessoa que não se arrepende. Romanos 5,9 diz assim também: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5,9. Então, quando nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus também. A ira de Deus que ia vir sobre nós por causa do pecado, deixa de vir sobre nós. Deus não vai nos punir mais, porque ele já puniu o Filho dele. E aí nós somos salvos da ira. Então, o que aconteceu mais na cruz aqui? Ele se tornou maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele levou nossas injustiças para poder nos fazer justos. Aqui eu estou falando de Jesus. Ele levou os nossos pecados sobre si para poder nos fazer santos. Ele pagou o preço por nós para que pudéssemos receber a salvação de graça. Então a salvação é de graça para nós, mas quem pagou o preço alto foi ele. Ele foi punido para que a gente não sofresse condenação nenhuma. Ele sofreu a ira para que a gente recebesse da parte de Deus somente o amor, e não a ira de Deus, mas somente o amor. Ele foi humilhado para que a gente pudesse ser exaltado, ou seja, pudesse voltar a estar exaltado na presença de Deus. Ele morreu para que a gente pudesse viver. Foi a troca mais injusta feita na história, se você for prestar atenção. O justo, perfeito e santo Filho de Deus foi condenado para que a humanidade, que é depravada, pecadora, impura, injusta e blasfemadora de Deus, fosse perdoada por Deus. Se você reparar, foi, aos olhos humanos, foi algo injusto.
porque alguém que era totalmente justo e inocente foi punido, para que alguém que era pecador escapasse da punição e fosse salvo. Só que na verdade não foi uma injustiça, porque Deus ele fez justiça, porque ele puniu o filho dele para nos salvar. É o que diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Vai explicar isso aqui que eu acabei de falar. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 13 e 14. Então, Jesus se fez maldição por nós. Olha só, irmãos. Que grande foi o sacrifício que ele fez. Porque a pessoa que morria na cruz era considerado maldito. E Jesus levou sobre si maldição. Ele sofreu ali a maldição de levar sobre si os nossos pecados. E de sofrer ali na cruz a punição da parte de Deus, que só merece sofrer quem está debaixo de maldição. Então por que ele se fez maldito? Para que a gente fosse abençoado por Deus com a salvação. Se ele não fosse amaldiçoado com a punição na cruz, a gente nunca ia receber a bênção da salvação. Para que a bênção da salvação, que é a bênção de Abraão que fala que chegasse para nós, Jesus tinha que sofrer a maldição da cruz. 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Olha só, o justo sofreu pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Jesus, que era justo, sofreu como se fosse um criminoso, como se fosse alguém que tivesse cometido um crime bárbaro, porque a cruz só era para um grande criminoso. E Jesus sofre ali como se fosse um injusto, um pecador, sendo que ele não era, para que nós que somos injustos pudéssemos ser justificados por Deus. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus fez com que Jesus, que não tinha pecado, levasse sobre si o pecado, para que a gente, que é pecador, fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, para que a gente se tornasse justificado por Deus Santo. O Filho de Deus, que não tinha pecado, levou o pecado sobre ele. E por fim, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então Jesus, ele usufruía da vida em todos os sentidos. Então ele dá a vida dele por nós, morre no nosso lugar, para que a gente que estava morto pudesse receber a vida. Então tudo que Jesus fez ali na cruz foi uma grande troca. Ele sofreu tudo que a gente merecia sofrer, para que ele pudesse nos dar tudo aquilo que a gente não podia receber, que ele tinha direito de ter, mas que a gente não tinha: comunhão com Deus, santidade, ser abençoado, ser justificado. Tudo o que Jesus usufrui naturalmente que a gente não tinha, ele morre, sofre no nosso lugar para poder nos dar condições de ter tudo isso. Então por isso que ele foi o sacrifício perfeito de Deus para poder conquistar a salvação para a humanidade e nos oferecer perdão de pecados.